O Atômio, representado na imagem, é um dos principais pontos turísticos de Bruxelas. Ele foi construído em 1958 para a primeira grande exposição mundial depois da Segunda Guerra Mundial, a Feira Mundial de Bruxelas. Trata-se de uma estrutura metálica construída no formato de cubo. Essa estrutura está apoiada por um vértice sobre uma base paralela no plano do solo, e a diagonal do cubo, contendo esse vértice, é ortogonal ao plano de base. Centradas na vértice desse cubo, foram construídas 8 esferas metálicas, e outra esfera foi construída centrada no ponto de interseção das diagonais do cubo. As 8 esferas sobre os vértices são interligadas segundo suas arestas, e a esfera central se conecta a elas pelas diagonais do cubo. Todas essas interligações são feitas por tubos cilíndricos, que possuem escadas em seu interior, permitindo o deslocamento de pessoas pela parte interna da estrutura. Na diagonal, ortogonal à base, o deslocamento é feito por um elevador, que permite o deslocamento entre as esferas da base e a esfera do ponto mais alto, passando pela esfera central. Considere um visitante que se deslocou pelo interior do atômio, sempre em linha reta e seguindo o menor trajeto entre dois vértices, passando por todas as arestas e todas as diagonais do cubo. Bom, aqui estão as alternativas. Segue a explicação. Com base na descrição do atômio, sabe-se que a sua estrutura ela é feita em formato de cubo, ou seja, essa estrutura externa, que a gente pode ver essa partezinha daqui dessas 4 bolinhas, né? No caso, essas bolinhas aqui, elas vão representar os vértices do cubo e essas linhas vão representar as arestas, esses segmentos de reta, na verdade. E uma das características desta figura aqui é que as arestas possuem o mesmo tamanho. Bom, então, como eu falei, ele será dividido em 3 cenários. Temos aqui o cenário 1, que vai representar as esferas verticais. E nesse cenário 1, nós temos que as esferas verticais são o único ponto dessa projeção. Então, significa que na projeção ortogonal, esses 3 pontos aqui vão, no caso, esse único ponto vai representar essas 3 esferas. O cenário 2 vai representar as esferas laterais e as diagonais do cubo. Nesse caso aqui, as esferas laterais serão essas daqui, ó. Essa daqui, essa e essas 3 aqui, certo? Essas 2 do meio não vai contar porque está contando como as esferas verticais. Então, essas diagonais aqui vão representar o trajeto feito pelos visitantes. E, independentemente do trajeto escolhido pelo visitante, em algum momento o caminho traçado pelas diagonais do cubo assumirá a seguinte projeção ortogonal. Ou seja, todos os trajetos, depois que todos os visitantes fizerem os trajetos, eles vão se interligar nesse ponto aqui. O ponto central, no caso da projeção ortogonal. Cenário 3, esferas laterais e as arestas do cubo. As esferas laterais são essas aqui, igual no cenário 2, e as arestas do cubo são essas outras partes aqui, que foram acrescentadas na figura, né? Assim como no cenário anterior, independentemente do caminho escolhido pelos visitantes, no caso, o caminho traçado pelas arestas do cubo assumirá a seguinte projeção ortogonal. Ou seja, essa projeção aqui, ortogonal, está de acordo com todo o percurso feito pelos visitantes. Como eu falei anteriormente, independente do percurso, do caminho que eles escolheram, o total, eles andando pela figura toda, representada em uma projeção ortogonal, vai ser essa seguinte figura aqui. Então, chegamos à conclusão que a alternativa correta da questão é a letra E.